Queridos irmãos e irmãs aqui presentes na Igreja Matriz da Imaculada Conceição, padroeira de Nova Cruz, compondo a equipe celebrativa, irmãos e irmãs que nos acompanham pelas rádios Curimataú e Agreste, pelas redes sociais da nossa paróquia. Hoje nós estamos celebrando o terceiro domingo da Quaresma. No Evangelho, Jesus realiza a purificação do templo de Jerusalém, expulsando os vendedores de animais e os cambistas. Na verdade, Jesus expulsou os homens que faziam atividades corretas no lugar errado. Vender animais não é pecado. Ser cambista, ou seja, praticar atividade de conversão de moedas, também não é pecado. O problema era que eles estavam fazendo no templo. O templo era o lugar do culto, era o lugar do encontro entre Deus e o seu povo. E havia lá no templo de Jerusalém até um espaço destinado aos pagãos que eram simpatizantes da religião de Israel. Os cambistas e os vendilhões haviam transformado o lugar do encontro entre Deus e os homens numa casa de comércio. Jesus chega, faz um chicote e coloca numa atitude de santa fúria, podemos dizer até assim, coloca para fora os cambistas e os vendilhões, como se dissesse assim: vão fazer isso aqui lá fora, aqui dentro não. Aqui dentro é o lugar da oração, não é o lugar do comércio, principalmente do comércio que fatura à custa do sagrado, da fé do povo mais simples. Mas esse gesto de Jesus também tem outro sentido. Ao chicotear o templo de Jerusalém, ele anuncia que aquele templo de pedras iria ser destruído, iria ter o seu fim. Tanto que no diálogo tenso de Jesus com os fariseus, ele diz assim: destruí este templo, o templo do corpo dele, e eu o levantarei em 3 dias. Irmãos e irmãs, com a morte e a ressurreição de Jesus, que estão no centro da história da salvação, o templo de Jerusalém perdeu a sua funcionalidade, perdeu a sua função e cedeu o seu lugar ao novo e verdadeiro templo. Qual, Padre? Jesus. Jesus é o novo templo. E não é um templo feito por mãos humanas, mas é um templo feito pelas mãos do próprio Deus. Jesus é o templo que em si congrega toda a humanidade. Jesus é o lugar do encontro. Quem está em comunhão com Jesus está em Terra Santa e se encontra com o Pai, com o seu Pai, com o Deus de todos nós. É interessante o Evangelho de hoje, porque essa passagem do templo de pedras para o templo espiritual, que é o próprio Cristo, permite o cumprimento da promessa que Jesus fez à samaritana, lá no poço de Jacó. Jesus diz a ela: virá o tempo, e já chegou, em que os que adoram o Pai vão adorar em qualquer lugar, mas em espírito e em verdade. Não vão precisar ir a Jerusalém para adorar a Deus no templo de Jerusalém,
nem vão precisar ir até ao Monte Garizim, onde os samaritanos adoravam a Deus. Quem quiser adorar a Deus hoje, pode adorar em qualquer lugar, até mesmo na sua casa, até mesmo debaixo da árvore, porque desde que esteja em comunhão com Jesus, que é o verdadeiro templo, que é um templo espiritual feito pelas mãos do próprio Deus. Padre, os templos de pedra, as igrejas onde nós nos reunimos, tudo isso é apenas um sinal que manifesta o verdadeiro templo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. A cada batismo que acontece, uma pedra viva é colocada no templo formado pelo corpo de Cristo. Jesus é um templo vivo, espiritual, e nós somos as pedras vivas. E cada um de nós é morada de Deus, cada um de nós é terra santa, é templo de Deus. E hoje Jesus, assim como entrou no templo de Jerusalém, Ele quer entrar no meu coração, no seu coração, com um chicote em mãos, para colocar para fora os ídolos que porventura estejam ocupando o lugar de Deus em nossa vida. Jesus hoje quer purificar o templo do meu coração. Jesus hoje quer purificar o templo do seu coração com o chicote. As chicotadas doem, as chicotadas ferem. Não há irmãos e irmãs como livrar-se dos vícios, dos ídolos, dos pecados, sem a dor, sem a cruz. É um processo de purificação que dói, mas que leva à comunhão com o verdadeiro Deus. Que cada um, no dia de hoje, este terceiro domingo da Quaresma, deixe o Senhor Jesus entrar na sua vida, para com o chicote em punho, fazer a limpeza no seu coração, na sua vida. Por fim, na primeira leitura, nós ouvimos uma passagem do livro do Deuteronômio. Essa passagem que nós ouvimos corresponde aos 10 mandamentos da lei de Deus, que ficaram conhecidos como o Decálogo. A palavra decálogo vem do grego e significa 10 palavras. Deca é 10, logos é palavra. A primeira leitura de hoje começa dizendo assim: naqueles dias Deus pronunciou todas estas palavras. Interessante. Deus já havia libertado o seu povo do Egito. O povo já havia atravessado o Mar Vermelho. O povo já estava no deserto. E hoje Deus, que já tinha libertado o seu povo, faz uma aliança com ele e mostra ao povo como ele deve proceder para viver bem, para agradar a Deus. São 10 palavras que apresentam para nós que cremos em Deus a sua vontade a nosso respeito. São 10 princípios que traçam para nós um caminho que, se nós trilharmos, nós iremos viver bem e iremos agradar a Deus. Os mandamentos de Deus não são fruto de um Deus autoritário que só manda e ordena: faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Eles são, na verdade, fruto do amor de Deus, que quer livrar seus filhos do egoísmo, da autodestruição. Quando o pai, ainda que o filho não entenda ou não goste, faz certas proibições aos seus filhos, ao seu filho, ele faz isso por amor, não é para fazer o mal ao seu filho. Isso acontece mais ou menos no nosso relacionamento com Deus. Irmãos e irmãs,
Antigamente, quando nós éramos catequizados, uma das primeiras atividades que eram propostas a nós era decorar os 10 mandamentos da lei de Deus. Era decorar os 10 mandamentos da lei de Deus. Nós aprendíamos a levar no coração e na mente, e principalmente nas mãos, nas ações, os 10 mandamentos da lei de Deus. E eles não foram revogados. Eles são válidos. Jesus, no Sermão da Montanha, diz: eu não vim abolir a lei, eu vim aperfeiçoá-la, eu vim levá-la à plenitude. Os 10 mandamentos continuam válidos. E eles estão no centro do segmento de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabem por quê? Porque sem os mandamentos não há um verdadeiro discipulado, não há um verdadeiro segmento de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem os mandamentos, cada um ficaria entregue ao seu próprio juízo, às suas próprias medidas, e aí se estabeleceria o caos. Os 10 mandamentos são um parâmetro válido para todos nós. Quer ser feliz, quer agradar a Deus, quer ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus, procure viver os 10 mandamentos. E a igreja até recomenda que os exames de consciência que devem ser feitos antes do sacramento da confissão sejam, se possível, podem ser feitos com base nos 10 mandamentos, no decálogo. Os 3 primeiros dizem respeito à nossa relação com Deus. Reconhecer a sua unicidade, só há um Deus, não há vários deuses, um só. Honrar o seu nome, guardar e honrar o dia dedicado a Ele. E os outros 7 dizem respeito à nossa relação com o próximo. Nós não temos o direito de tirar a vida do outro. Nós não temos o direito de roubar o que é do outro. Nós não temos o direito de cobiçar as coisas, o homem ou a mulher dos outros. Nós não temos o direito de proporcionar a morte. Nós temos o dever de proporcionar a vida para nós e para os outros. Que quando nós estivermos para partir daqui, nós olhemos para trás e num exame assim de toda a vida, procuremos verificar se com o que nós fizemos, nós tornamos o mundo melhor ou não. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.